A paz do Senhor, meu nome é Paulo, e venho aqui entregar da parte de Deus a revelação a qual Ele me deu. Há muito tempo eu não tenho uma revelação. E se você crer no poder de Deus, na palavra de Deus, e prestar atenção na revelação, você verá que há uma ligação. Lá você que pode dizer que eu sou louco, que eu estou doido e que você não acredita, então é só ignorar, porque esta revelação e visão são para aqueles que crê na revelação e na visão dos santos. E eu procuro sempre santificar a minha vida. Então, meus irmãos, eu estou aqui diante de vocês para contar uma revelação que eu apareci do outro lado de Nova Iguaçu, mas ao mesmo tempo era Nilópolis. E tinha ali o viaduto. Só que ao mesmo tempo que era Nilópolis, parecia ser Nova Iguaçu, porque eu estava em Nova Iguaçu, atravessava a rua para ir para o ponto de ônibus, né? Ou para pegar o ônibus, parecia, ou para continuar. Acho que não ia pegar o ônibus, eu ia continuar. Só que eu olhava no chão, quando chegava ali no viaduto, debaixo do viaduto, eu vi uma pipa. Uma pipa. Ela era vermelha e quadriculada, branca, preta e vermelha. E tinha 5 pessoas, uma mulher, 2 crianças, um adulto, e tinha um rapaz, completando, eu acho que completava 5 pessoas. Este rapaz estava como se fosse hipnotizado, olhando para o outro lado da rua, onde estava a Igreja Universal. E as pessoas ficavam chamando ele e ele não dava ouvido a eles. Aí falava e me pediu ajuda. Ajude, ele quer atravessar a rua e ir lá para o outro lado. De repente, e eu chegava, olhava para ele e falava: em nome do Senhor Jesus, sai desse transe. E ele despertava. E eles me agradeciam e seguiam. E eu seguia o meu caminho. Subia uma rampazinha, chegava num lugar e era um lugar onde tinha muito salgado, muita bebida. Tinha uns irmãos ali, outras pessoas. E eu falava assim. Eu me deparei na esquina com um pessoal assim. Repreendi aquelas pessoas, eram crentes, hein? Eu estava falando. O rapaz despertava, alguns começavam a rir, outros ficavam prestando atenção, outros debochando. Já estou acostumado com isso. E aí eu falava, tinha uma pipa, e aquela pipa significava vidas, né? E estava na esquina como se fosse uma oferenda, né, a um espírito para hipnotizar. A pipa representa a vida da pessoa. Só que eu vou voltar lá e vou desmanchar aquele trabalho que está debaixo da ponte. Levantava uma mulher que era respectivamente daquela igreja. Vou chamar a polícia porque o senhor está maluco. E começava, seu louco, volte aqui. Não vai lá, não faça isso. Chamava a polícia. A policial estava no trânsito, ouvia falar, mas ela não me via. Ela estava apontando, a mulher, esse aí, ela não me via. Passava um rádio para a viatura. Eu subia uma rampa de escada, aonde não tinha mais a entrada da estação, só poderia ser Olinda. Vejam quanto que eu andei, né? E descia e continuava, a viatura não me via.
eu ia em direção, chegava ali naquele viaduto de Nilópolis, aonde fica ali o Nilopolitana, né? E via aquela pipa. Eu pegava aquela pipa, a pipa era grande, muito grande. E nela continha muitos milhares de nomes de pessoas. Eu chegava e ia adiante, na outra esquina, próximo à igreja, tinha um rio. Ali não tem um rio. Aí aquela multidão saindo da igreja, me olhando, e eu levantava aquela pipa, e as pessoas, larguem essa pipa, isso fomos nós que colocamos lá, que o pastor mandou colocar para libertar as pessoas. E eu levantava e dizia, mentira, ele mentiu, isso aqui é uma oferenda a um demônio, a um espírito que hipnotiza as pessoas, causando transe, lavagem cerebral, para movimento na rua, político, como fossem zumbis. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, e eu levantava a pipa para o alto e dizia com alta voz, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que esta pipa seja queimada. Senhor, e as pessoas começavam a rir, ah, seu louco, oh, seu doido, até pneu da cabeça. E eu continuava, eles rindo de mim, zombando, só que de repente o céu estava claro, mas vinha um raio, um trovão e queimava aquela pipa, destruía. E aquela multidão ficava espantada, olhando. O que é isso? Alguns corriam e outros ficavam libertos. Amados irmãos, está para acontecer um movimento semelhante ao do Bolsonaro, mas pior, para arrastar pessoas em passeatas, hipnotizando como se fossem robôs da Universal, para campanhas políticas, prometendo prosperidade na terra, prometendo defender família, prometendo um monte de coisas que são mentirosas. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é o céu. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, mas eu não estarei. Amados irmãos, vamos vigiar, porque o tempo é mau. O tempo é mau e temos que vigiar no Senhor, andar na vontade do seu Espírito de Deus. Não é fardo pesado. Também sou um aviso só não para a Universal, mas para a igreja de Chatuba, a qual eu participei. Outra vez eu entreguei para minha cunhada, não era direto para ela, que a igreja estava cheia de pessoas e tinha muitos sapatos em frente à igreja de Chatuba do Relógio. Muitos sapatos. Eu entrava ali, mas tinha uma irmã na porta, onde entrava os pastores e os presbíteros para sentarem nos seus assentos. E quando eu chegava para entrar, ela dizia, aquele lugar era trevas, tá? Mas eu ia em direção para entrar na porta, porque eu pensei que apenas estava a luz apagada. Já era de noite. E ela dizia, aquele a qual entrar neste lugar, entrará nas trevas. E todos que entrarem por aqui perderão sua salvação. Amados irmãos, há muito tempo
já tem bastante anos, eu tive uma visão que descia um avião branco, claro, transparente. Dele saiu um ancião com uma corda na sua barriga e um roupão. Ele não pisava no chão, ele andava e ficava de frente para os cultos de várias assembleias, de várias igrejas batistas, e tirava uma botija grande, e quando o culto estava quase para terminar, ele dizia: eis que aqui eu tiro toda a unção. E a unção tirava. E ele tinha uma régua que media a igreja. E ele, depois que ele via que aquela igreja estava em falta, ele tirava a unção, fechava, entrava no avião, o avião subia e a voz dizia: está feito. E eu entendi, a régua era para medir se a igreja estava conforme Jesus Cristo ordenou, e não estava. Toda a igreja não estava. Por quê? Porque os dirigentes e as pessoas de oração não estavam nem no nível e nem no prumo, como eles dizem, os pentecostais, mas eu digo diferente, não estavam no Espírito de Deus. E agora eu tive essa visão, que a pipa era destruída. É porque o Senhor resolveu agir, e eu vou agora entregar todas essas visões em cada local, e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Apesar, meus irmãos, de ser um pesquisador, gostar de história, política, vou me dedicar agora a entregar as visões. Não significa que eu não vou colocar um pôster de vez em quando, mas vou me dedicar à palavra de Deus, ao amor, porque o que eles querem fazer? Eles querem conturbar. O diabo quer usar essas pessoas para eleger pessoas diabólicas. Prestem bem atenção. E não tenho medo de falar. O bolsonarismo é algo diabólico. É algo que contaminou as pessoas. Acautelai-vos, meus irmãos. Isso vem para destruir a nação. Deus ainda tem misericórdia de muitos de nós. Não estou prometendo para vocês que nós vamos viver uma maravilha, mas muito pior será se esses homens voltarem ao poder aqui na terra, que é passageiro. E vocês que estão lutando para que as coisas melhorem na terra, vou vos advertir que Jesus disse que o mundo jaz no maligno e que ninguém vai conseguir impedir, nem Lula, nem ninguém vai conseguir impedir o que está para acontecer no Líbano e no mundo. Virá fome, virá guerras. É bíblico. Não adianta. O anticristo está à porta para dominar. Todos os sinais estão se cumprindo. Há pouco tempo eu tive uma visão que um líder africano reunia vários países para invadir Israel. Mas não vai ser só ele. Então, acautelai-vos, porque o Senhor diz: buscai o reino de Deus, porque vai ser a nossa morada. Esse é o nosso objetivo. Mas também devemos ter com santa consciência de orar por este governo, que também está trabalhando, apesar das pessoas quererem identificar um crente para dirigir a nação. Esqueçam disso. Parem com isso. Você que é pastor, cuide de suas ovelhas, pregue o evangelho, não sirva a dois deuses. Deus colocou o atual governo para aliviar as coisas, porque se aquele governo continuasse, como Deus me revelou que ele não ia continuar, que ele seria preso,
Deus me revelou tudo isso. Está aí nos meus vídeos. É só pesquisar. Não preciso falar muito, não preciso provar nada. Mas, novamente digo para vocês, meus amados, que o nosso real objetivo é o reino dos céus. Mas temos que orar pelas nossas autoridades. Que Deus abençoe o Alexandre de Moraes, que é um homem digno. Flávio Dino, que está lutando para acabar com os super salários de juízes e vantagens, né? E cortar muita coisa, né? E muitos outros políticos, como Simone Tebet e outras pessoas que procuram fazer o que é certo, tá? Mas há uma coisa que nós devemos entender, meus irmãos, que apesar de todas as coisas começarem a melhorar, olhe para Cristo, que é o consumador da fé. Nós temos esse poder, o poder de clamar ao Senhor e pedir ao Senhor misericórdia, porque tantos que morreram, mais de 700 mil pessoas morreram por causa daquela enfermidade, por causa da negligência da gestão passada. Quantos desempregados tiveram no país? Foi um vento muito grande. Mas agora, Senhor, eu lhe peço que o Senhor abençoe, porque essa tribulação que está acontecendo lá no Oriente Médio, todas essas coisas. Então, eu não posso aqui ficar pedindo destruição, nem a morte do meu semelhante, mas eu peço misericórdia, até para aqueles, Senhor, que estão no engano, que foram enganados. Muitos serão enganados, estão sendo enganados, mas nós estamos aqui falando, nós não viemos aqui para participar, não estou fazendo propaganda política do Lula, não estou falando para ninguém votar em secano, não, eu só estou falando aquilo que Deus está dizendo, para que nós orarmos para este governo, para que Deus possa usar a outras pessoas também com boas vontades, mas entendam, não vai mudar o curso deste mundo que jaz no maligno. O sistema não vai sair, o joio não vai sair, as pessoas mais não vão sair. Este mundo está predestinado à destruição e à idolatria, como fizeram aí um monumento de um pastor lá em São Paulo. E isso tende a crescer, como o seu Silas Malafaia, que infelizmente atiça as pessoas à revolução, né? Xinga os militares, chama de frouxo. Isso não é pastor, não está fazendo a vontade de Deus, entregou o seu corpo, a sua alma a Satanás. Se ele se arrepender, ainda há tempo dos seus pecados. E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque não é só ele, é um montão de pastores aí que se desviaram para propagar um falso evangelho ideológico e político. Nós não temos que ter nem direita e nem esquerda, porque ela surgiu de um movimento de uma classe que dividiu as duas classes, né? Direita e esquerda na França. Começou tudo ali na Revolução de 1789 e mais tarde se consolidou direita e esquerda. A direita para a nobreza, a esquerda para os pobres e trabalhadores. A Bíblia diz lá, na palavra do Senhor, dizendo assim, que 10.000 cairão à sua direita, né? E cairão também à sua esquerda, mas tu não olharás nem para um lado nem para o outro. Meus irmãos, outros interpretam, 10.000 cairão à sua direita e 1.000 à sua esquerda. Cada um tem uma interpretação diferente. Já ouvi falar muitas pregações, mas não muda o foco. O foco é que não olharás nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o nosso foco, olhar para Cristo, para o reino, porque foi oferecido a Jesus um cargo político, uma petição. Eles queriam que Jesus, aquele, liderasse Israel.
Esse também foi um dos motivos que Jesus foi odiado e perseguido. Quando ele disse, perdoai os romanos. Jesus é o princípio da paz. Ele não é provocador. Ele não é anarquista. Ele não cometeu nenhum crime contra Roma. Mas esses pastores que cometem crime contra o Estado da Liberdade, contra o governo, contra as instituições do Tribunal de Justiça Federal, o Supremo Federal, eles xingam magistrados, eles atacam, enquanto a Bíblia diz que nós temos que respeitá-los, que não devemos atacá-los. É a Bíblia que diz. Jesus deu esse exemplo. Jesus nunca xingou Silas Malafaia. Jesus nunca atacou. E Jesus diz, sede como eu fui, os meus imitadores. Vocês, pastores, estão imitando a quem? A Cristo ou a Satanás?